Tu para em frente ao estande, lê a placa grande. Apartamentos a partir de 600 mil. Olhas em volta e de repente sai alguém com a pasta na mão, sorriso no rosto, a chave no bolso. Tu pensas, como é que alguém que ganha 4.000 reais por mês sai daqui com a chave de um apartamento desse valor? Eu vou te mostrar o segredo por trás desse mistério. E não é mágica. É engenharia financeira. É um conjunto de atalhos que transformam um produto de luxo em produto de massa. E muitos entram nessa corrida sem perceber que estão assinando uma sentença de prisão financeira. Primeiro truque: composição de renda. Se a tua renda líquida é 4.000 reais, a regra prática que bancos usam para avaliar capacidade de pagamento costuma girar em torno de um máximo de 30% da renda comprometida com moradia. Isso significa que, em tese, parcela ideal, 1.200 reais. Mas aí entra a composição. Junta a renda do cônjuge, de um parente, um contrato de comissão futuro. E de repente teu cálculo sobe para 3.000 reais ou 4.000 reais de parcela possível. A aprovação bancária aparece. Parece ótimo? Sim, até que a vida aconteça. Separação, doença, perda de emprego, e a pessoa que compôs renda não contribui mais. O que era solução vira risco. E esse risco muitas vezes fica concentrado nas costas de quem assinou, sem entender a mecânica. Se isso já te parece relevante, inscreve-te para não perder os próximos passos. Continue comigo. Agora entra a parte mais técnica, mas essencial. Prazos longos e a distribuição dos juros. Quando falamos em 600.000 reais financiados em 30 ou 35 anos, estamos falando de prazos de 360 a 420 meses. Faz o cálculo rápido na cabeça. 600.000 dividido por 4.000 dá 150. Mas isso não é o número mágico. É só um alerta. 150 meses são 12,5 anos. Bancos te oferecem 30 a 35 anos. Por quê? Porque esticando o prazo, a parcela mensal cai para caber no teu orçamento aparente. Só que há um detalhe: juros compostos. As formas de amortização mudam a distribuição entre juros e amortização. Em uma tabela comum, existem variações. Nos primeiros anos, a maior parte da prestação paga juros, e a amortização do principal é pequena. Resultado: tu pagas muito juros e pouco capital no início. Em outra tabela, a amortização é constante, o que faz parcelas maiores no começo, mas diminui com o tempo. Independente do tipo, quando o prazo é longo, o custo total do financiamento pode multiplicar o preço original várias vezes. Vou dar um exemplo simplificado e hipotético. Supondo uma taxa efetiva média de aproximadamente 8 a 10% ao ano, valor apenas ilustrativo. Um financiamento de 600.000 reais em 30 anos pode resultar em um custo total pago ao banco que dobra ou até quase triplica o valor inicial ao longo das décadas. Não tô aqui para te vender números exatos. Tô aqui para te fazer ver a dimensão do problema. Essas taxas variam. Depende do momento, do tipo de financiamento e da tua negociação. Mas o princípio é sempre o mesmo. Tempo é amigo dos juros. Mais um detalhe que o vendedor quase nunca enfatiza: entrada parcelada e correções durante a obra. Comprar na planta é uma armadilha sutil. A construtora permite que tu deis uma entrada que é, na prática, parcelada ao longo da construção. Isso abre a porta para quem não tem 20% à vista. Até aí, ótimo marketing. Só que na construção civil, existe um índice de correção, o INCC, que corrige custos de obra e, quando aplicado às parcelas e ao saldo devedor, pode aumentar o valor que tu deves antes mesmo de receberes as chaves. Imagine que a entrada foi calculada num cenário, e 3 anos depois, o INCC acumulado fez o saldo aumentar 10% ou 15%, hipótese ilustrativa. Quando o imóvel fica pronto, o valor residual e as prestações podem estar maiores do que tu imaginavas no contrato inicial. Isso não é ficção. É prática comum.
E quando a entrega acontece, o cenário financeiro da tua família pode ter mudado. Renda menor, emergência, e aí começa o aperto. Temos também a questão da garantia fiduciária e do risco real de retomada. Quando o imóvel está alienado fiduciariamente ao banco, enquanto tu não termina de pagar, em caso de inadimplência, o banco tem mecanismos para retomar o bem. Isso não é só pasta para negociação. É uma consequência real. Pensa no pior cenário: desemprego, incapacidade, problema de saúde. Só para ser claro, eu não estou dizendo que os bancos são o inimigo pessoal. Estou dizendo que o sistema favorece quem tem dinheiro para emprestar e que tu precisas entender as condições antes de entrar. E depois de pegar a chave vem a vida de verdade. Condomínio, IPTU, contas, manutenção. Esses custos fixos e variáveis sacam uma parte grande do teu orçamento. Para um apartamento de R$600 mil, é razoável estimar condomínio entre R$700 e R$1.500, dependendo do prédio. Isso é uma estimativa. Varia por cidade, padrão do condomínio e serviços incluídos. IPTU pode representar de R$100 a R$400 por mês, ao dividir o valor anual. Somando água, luz, gás, internet, uma reserva de manutenção e eventualíssima administração, tu podes facilmente acrescentar R$1.500 por mês ao custo de moradia. Faz a conta. Se a parcela já consome R$2.500 e a casa consome mais R$1.500 em encargos, estás gastando R$4.000 só para morar. A tua renda líquida total. Resultado: sem margem, sem colchão, sem poupança. Qual é o próximo passo habitual? Cartão estourado, cheque especial, empréstimo pessoal. E a roda gira. Agora, o argumento que tu já ouviu 1000 vezes. Mas o imóvel vai valorizar. Isso é verdade em alguns casos, parcial em outros, e mentira em muitos. A valorização depende de localização, ciclo imobiliário, infraestrutura e, muitas vezes, sorte. Nunca trate imóvel como garantia de retorno certo. Além disso, mesmo que o imóvel valorize, esse ganho só se realiza quando tu vendes. Até lá, o custo de manutenção, juros e oportunidade do capital podem fazer com que o ganho patrimonial seja, na prática, pífio ou insuficiente para cobrir o que foi gasto. De novo, não é regra geral, é análise de caso por caso. Falemos então do custo de oportunidade. O que acontece se, em vez de financiar um imóvel de R$600 mil, tu resolves investir o que seria a entrada e a diferença entre parcela e aluguel? Vamos imaginar um cenário hipotético e simples, só para enxergar as alternativas. Suponha que tu consegues R$120, 000 como entrada. Valor hoje. Em vez de usar esses 120k numa parcela de entrada, tu investes esse montante com uma rentabilidade média real conservadora, digamos 4% ao ano acima da inflação. Isto é um exemplo, não promessa. Em 10 anos, esse capital rende mais do que se tu tivesse amortizado parte do financiamento, mantendo ainda liquidez para oportunidades. Além disso, se a tua parcela mensal financiada for muito maior que o aluguel de um imóvel parecido, a diferença que sobra poderia ser investida mensalmente. Com disciplina e juros compostos a teu favor, tu podes construir patrimônio e depois comprar um imóvel à vista ou quase à vista, evitando décadas de juros. Vou colocar um exemplo numérico didático, com hipóteses claras. Cenário hipotético A. Financiar. Apartamento R$600 mil, entrada 10%, 60 mil. Financiamento R$540 mil, em 30 anos a uma taxa hipotética média de 8% ADA. Apenas exemplo. Cenário hipotético B. Alugar + investir. Mantém R$60 mil investidos e, em vez de pagar parcela de R$3 mil hipotéticos, paga aluguel de R$1.800 e investe a diferença de R$1.200 todo mês. Em 10, 15 anos, dependendo da rentabilidade, o patrimônio acumulado pode ser suficiente para uma entrada mais robusta, ou até para a compra à vista de um imóvel menor. Não digo que sempre será melhor. Há riscos, inflação, variação de preços,
Mas o ponto é, sem cálculos tu podes estar cedendo ao status e perdendo a oportunidade de construir patrimônio de forma mais eficiente. Uma regra prática que eu uso quando converso com as pessoas é a chamada 100-30. Explico isso de forma simples. Primeiro, não compres um imóvel cujo preço ultrapasse 100 vezes o quanto consegues poupar por mês de forma consistente. Se tu poupas 1.000 reais por mês, o imóvel-alvo não deveria custar mais que 100.000 reais, segundo essa lógica. Segundo pilar, a parcela não deve ultrapassar 30% da tua renda líquida. Se tua renda líquida total é 4.000 reais, parcela máxima prudente, 1.200 reais. Essa regra dá margem para manutenção, emergências e poupança. É uma simplificação, mas funciona como filtro inicial. Se o negócio não passa nesse teste, é porque existe um problema de sustentabilidade financeira. Outra estratégia que eu recomendo com frequência é a escada imobiliária. Em vez de tentar pular direto para o apartamento de 600k, pensa em começar menor, um imóvel mais barato, até mesmo um apartamento usado e com potencial de melhoria, e ao longo dos anos vendes e sobe para um imóvel melhor quando o teu patrimônio permitir. Essa estratégia exige paciência e disciplina, mas diminui o risco de ficar preso a uma dívida que suga tua renda. Morar de aluguel também pode ser paradoxalmente uma escolha estratégica. Alugar não é jogar dinheiro fora se, enquanto isso, tu investes a diferença que terias em parcela e constróis um colchão de liquidez. Liquidez é uma palavra que os vendedores não gostam de ouvir, mas é a primeira que tu precisas amar. Ter dinheiro disponível dá poder de negociação, permite entrar em ofertas à vista e evita que tu vivas sempre no limite. Voltando à estrutura do financiamento. Presta atenção à entrada parcelada proposta pela construtora. É praxe que o comprador pague uma sequência de parcelas durante a obra. Quando o contrato prevê que o saldo remanescente será financiado, muitos consumidores só descobrem no momento da entrega que o valor a financiar aumentou por causa das correções. Em alguns casos, ocorre o que se chama de retenção em distrato. Se o comprador desiste, a construtora pode reter parte dos valores pagos. Não é raro ver famílias que, diante da impossibilidade de seguir com o contrato, perdem parte considerável do que já investiram. Mais uma razão para ler cada cláusula com calma e, se possível, levar um consultor independente. Um checklist prático antes de assinares contrato com uma entrada baixa e parcela alta. Faz as contas com teu próprio orçamento, somar parcela, plus, condomínio, plus, IPTU, plus, contas, plus, reserva de manutenção. Se esse total ultrapassa 40 a 45% da tua renda líquida, reconsidera. Testa o pior cenário. Perda de 30% da renda. Quanto tempo consegues pagar? Tens reserva de emergência suficiente para 6 meses sem receita? Pergunta ao banco. Qual o tipo de correção do saldo durante a fase de obra? Existe cláusula de atualização por índice X? Peça simulação por escrito. Pergunta à construtora. Existe retenção em caso de distrato? Em que percentuais? Peça isso por escrito. Consulta alternativas. Aluguel equivalente, investimentos e simulações de longo prazo. Agora, não quero que tu saias daqui com a impressão de que o mercado imobiliário é só cilada. Existem compras bem feitas, existem imóveis que valorizam e famílias que se beneficiam ao usar o financiamento como alavanca responsável. O que eu combato é a compra impulsiva, motivada por status, pressão social e por cartas brilhantes de vendedores que pintam uma vida perfeita sem te mostrar a matemática real. Se tu decidires ir adiante, toma decisões que te devolvam controle. Exige simulações detalhadas, prefere prazos que façam sentido para tua realidade, considera amortizações extraordinárias quando tiveres recursos e nunca sacrifiques toda a tua liquidez só para comprar um lugar maior do que precisas hoje. Pondera alternativas. Compra menor, paga uma entrada maior, negocia taxas, espera um pouco para acumular patrimônio. Lembra,
Pressa é inimiga de decisão financeira saudável. Vamos fechar com clareza. O segredo de quem ganha 4 mil reais e consegue um apartamento de 600 mil não é sorte. É composição de renda, prazos esticados, entrada parcelada, uso de índices de correção durante a obra e uma matemática que favorece quem empresta. É também um mix de ambição por status e pouca compreensão do custo real. Se tu tens 4 mil reais por mês, não significa automaticamente que deves financiar 600 mil reais. Significa que deves entender, calcular cenários, medir risco e escolher a estratégia que preserve tua liberdade financeira. Se conheces alguém prestes a assinar um contrato assim, compartilha este vídeo. Comenta ovo com canela, para sabermos que tu queres sair da corrida dos ratos. E lembra, enquanto tu deveres ao banco, o sonho funciona mais como casa do credor do que como lar da tua liberdade. Não é sobre nunca comprar, é sobre comprar no tempo certo, com cabeça, plano e opções. Escolhe a liberdade em vez da aparência.